Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo de exercício. Dessa vez um exercício sobre arquivos. Esse é um exercício bem simples, espero que vocês consigam resolver tranquilo. Ele diz assim: construa um programa na linguagem de programação C que leia de um arquivo as 3 notas de um aluno. O arquivo é notas.txt. O arquivo está no seguinte formato, né? Aqui na primeira linha nós temos a nota do aluno, a primeira nota, na segunda temos a segunda nota e na terceira linha temos a terceira nota do aluno, né? Um detalhe aqui para facilitar a vida de vocês foi na implementação do código, foi colocado aqui um caractere enter no final do arquivo, certo? Depois vocês vão ver a utilidade disso na resolução. O seu programa deve ser capaz de calcular a média a partir das 3 notas que estão nesse arquivo e inserir esse valor no final do arquivo. Como por exemplo, ele pegou cada uma dessas notas aqui, somou e dividiu por 3, né? Então, depois de calcular a média, ele inseriu no final do arquivo, né? Eu tenho a nota 1, nota 2, nota 3 e eu tenho a minha média aqui no final do arquivo. Esse é o programa que eu quero que vocês façam, né? Que vai utilizar leitura, tanto a leitura quanto a escrita no arquivo. Então, tentem fazer aí. E agora eu vou mostrar a minha solução. Pronto, a minha solução aqui, né? Foi essa daqui, né? Eu estou aqui incluindo as diretivas de pré-processador. E aqui eu tenho meu bloco da main, né? O bloco principal, que eu declaro aqui meu ponteiro para o arquivo. Para que eu vou tratar com o arquivo, né? Eu vou mexer com o arquivo, então eu tenho que fazer isso. Eu tenho aqui alguns inteiros que eu defini aqui, inteiros auxiliares, todos eles. Vocês vão ver o uso deles no decorrer do código. Aqui eu tenho uma string, que se chama string, que eu vou também desenvolver lá no decorrer do código. E os floats number e soma inicializado com 0, né? Essa soma aqui eu vou usar para fazer a soma, né, das minhas notas, e vou pegá-la e dividir por 3 no final. Então beleza. Aí aqui eu abro meu arquivo, né, com a função fopen, em que eu passo o nome do meu arquivo, né, no caso está no mesmo diretório, então eu só passo o nome do arquivo mesmo, notas.txt. E aqui eu tenho a minha função, né, o que eu vou fazer para esse arquivo. Se vocês verem bem, voltando, né? Se vocês perceberem bem, eu acabei colocando isso aqui agora, porque eu utilizei esse tipo de função aqui para a minha abertura do arquivo a mais, porque é justamente o que nós precisamos, né? Olha só a função dele. Ele serve para dizer, né, para eu abrir um arquivo texto para gravação e leitura. E é o que justamente nós queremos fazer. Nós queremos ler e depois gravar no arquivo. Os dados serão adicionados, né? Os dados que serão gravados no arquivo serão adicionados no fim do arquivo, se ele já existir, ou um novo arquivo será criado no caso de um arquivo não existente anteriormente, né? No nosso caso, nós vamos primeiro ler do arquivo, né? O arquivo notas.txt, ele vai existir ali, e nós queremos justamente isso. Nós queremos que quando nós formos gravar ele no final, né? Como ele diz aqui, os dados serão adicionados no fim do arquivo. É justamente o que nós queremos, por isso que eu escolhi esse modo de abertura do arquivo, né? O a mais. Então beleza. Aqui eu estou verificando se ele me retornou null, né? Porque se ele retornou null quer dizer que não deu certo a abertura do arquivo, então eu printo, né, erro na abertura do arquivo e dou um exit, né, para fechar a execução do meu programa. Porém, se ele não deu tudo certo, eu venho para cá, né, para esse laço aqui. Aí o que está acontecendo aqui, né? Eu tenho 3 notas. Né? Então por isso que eu tenho esse for externo aqui que vai percorrer 0, 1 e 2, né? Vai percorrer 3 vezes, né? E por que eu percorro 3 vezes? Porque são 3 notas. E cada função aqui dentro desse for externo é para eu recolher uma nota e adicionar a soma. Na minha soma inicial, que eu disse que ia fazer a soma e dividir por 3. Essa vai ser a função desse for externo, digamos assim. Então vamos lá. Em cada interação desse for externo, eu vou estar pegando o número pegando a nota do aluno do meu arquivo e vou estar no final adicionando a minha soma. E como é que eu estou fazendo isso, né? Eu abro um novo for aqui. Esse for aqui tem a intenção de ler. Ele vai ler
vai ler uma linha do arquivo, né? Ok, como é que eu faço isso, né? Eu inicializo com 0, a cada interação, né? No final da interação eu adiciono, né, o i, e o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando um caractere apontado, né, um caractere do meu arquivo apontado por file, né? Aí eu verifico se ele é diferente de contrabarreno. Por quê? Se for contrabarreno, quer dizer que já é a próxima linha, na próxima interação. Então, não preciso continuar. Certo? Aí é isso que eu estou fazendo, né? Eu estou pegando, e lembre-se que getC, quando pego o caractere, o ponteiro para o arquivo vai já na próxima interação para o próximo caractere que está no arquivo. Então, não preciso estar incrementando o ponteiro para arquivo para ir para o próximo caractere, ele já faz isso automaticamente. Então é isso. E aqui eu estou, né, atribuindo. Aqui é o C. E lembre-se que aqui retorna um inteiro, né? Um inteiro que para ver se deu tudo certo, mas você pode verificar se deu tudo certo. Mas aqui eu já estou atribuindo direto, né? E como é que eu estou fazendo essa atribuição, né? Aqui é um inteiro, né? O C é um inteiro que ele retorna. E eu estou atribuindo a um caractere da minha string, né? O espaço da minha string. Aqui está acontecendo uma conversão, né? Uma conversão implícita, mas sem perda de dados, porque eu estou convertendo de... por quê? Porque não tem perda de dados nesse caso. Porque no getC, ele vai me retornar o seu byte menos significativo, vai ter, se eu converter para char, vai ter lá o valor do caractere que foi lido. Por isso que eu estou atribuindo direto aqui, que não vai ter nenhum problema, isso vai funcionar perfeitamente. Certo? Então é isso. Aqui eu só deixei esse detalhe, né, conversão, para vocês entenderem que está acontecendo a conversão. Eu poderia fazer assim, que ia ser o mesmo efeito, né, só para dizer explicitamente, mas seria o mesmo efeito. Enfim, aí beleza, depois que eu cheguei no contrabarra N, eu paro de fazer isso, não coloco mais na minha string o caractere e, né, coloco o contrabarra 0 no final para dizer que é um string realmente, né, para dizer que esse é o final da string, com um i incrementado. Aí beleza, peguei o meu número, peguei a primeira linha do meu arquivo, né, só que a primeira linha do arquivo ainda está como string, né, eu estou pegando 4.5, por exemplo, só que é uma string ainda. Então, como é que eu faço essa conversão? Eu tenho que converter para somar. Eu não posso somar strings. Como é que eu faço isso? Vocês aprenderam que eu posso fazer isso com scanf, certo? Em que eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui o meu primeiro parâmetro, né? Eu passo a minha string, que eu quero pegar o número. Eu digo o que eu quero pegar seria um float. Eu quero pegar um float dessa string e atribuir a qual variável? Eu quero atribuir a variável number, que foi a que eu declarei aqui em cima, certo? É basicamente isso. Aqui eu digo qual é a string, o que ela contém, basicamente, o que eu quero converter ela, digamos assim, para um float, e eu quero colocar esse valor para a minha variável number, certo? É basicamente isso que acontece. Então, aqui eu estou pegando o valor da minha string e passando como float, né, o valor real como float para a variável number. E depois eu atribuo a soma, né? Eu quero fazer a soma e depois divido por 3 no final, né? Como aqui, depois de todas as interações. Certo? Aí eu vou fazendo isso. E isso vai acontecer 3 vezes, né? Para a primeira linha, para a segunda linha e para a terceira linha. Para cada nota do aluno, a 4.5, 7.2, 3.2, isso aqui vai acontecer. Né? E por isso que tem esse contrabarra N aqui também, né? Para facilitar a vida de vocês, né? Para eu não ter que verificar o fim do arquivo. É sempre um contrabarra N depois da nota do aluno. Beleza? Então é isso. Aqui no final eu vou ter a soma das 3 notas. Quando chegar aqui nessa linha aqui, eu vou ter a soma das 3 notas. E com essa soma, o que eu posso fazer? Eu posso apresentar na saída padrão a média do aluno. A média, né? Média, né? Aí aqui é um float. Qual float? Soma dividido por 3, né? Se a soma é dividida por 3, eu tenho uma média. Então é isso. Só para apresentar na tela, para dizer que deu tudo certo. Após isso, né, como é mencionado no exercício, eu preciso não só printar
na saída padrão, eu preciso colocar essa média no final do meu arquivo, certo? Então, como é que eu faço isso? Primeiramente, tenho que convertê-la para um string, certo? Eu não posso colocar um float direto no arquivo, eu tenho que passar primeiro para string. Então, como é que eu faço isso, né? De acordo com o que vocês viram, né? Como é que eu faço isso? Eu posso fazer o sprintf. É, de certa forma, parecido com o scanf, a ideia, só que ela é o contrário, digamos assim. Você pega um valor, né? O valor é qual? O valor é soma dividido por 3. Esse soma dividido por 3 é a média, beleza. Eu quero que esse valor, na minha string, ele vá para a minha string, né? Seja convertido para string, digamos assim, esse valor. E eu quero que esse valor float, né? Porcentagem f, esteja com 2 casas decimais na minha string, certo? É isso que vai acontecer. Ele vai pegar o valor da média, que é um float, né? Eu estou dizendo que é um float, e vai pegar com 2 casas decimais e vai colocar o valor na minha string aqui, certo? Então é isso. No final eu vou ter a minha string, vou ter o valor da média na minha string, certo? Só que, né, como caracteres, né? Que é o jeito que eu quero, para eu poder colocar no meu arquivo. Aí depois eu venho aqui no for para colocar efetivamente no arquivo. Como é que eu faço isso? Mais uma vez, né? Eu começo com 0, aí no final de cada interação eu incremento. E o que eu faço? Eu verifico e em cada interação eu escrevo em um determinado caractere da minha string. Aliás, eu escrevo no arquivo apontado por file um determinado caractere, certo? É isso que eu escrevo com a função putC. E como é que eu vou parar a minha execução, né? Ora, temos o _0 no final desse string, né? Que é colocado automaticamente. Então, né, o for aqui, quando chegar no _0, eu não preciso continuar, não preciso colocar mais caracteres dentro do meu arquivo apontado por file, certo? Aqui é um lembrete, né? Esse comentário, retorno de putC, porque eu posso verificar se deu tudo certo, né? Colocar realmente o caractere no meu arquivo. Só que aqui eu não verifico, mas se vocês verificarem é uma boa, certo? Mas aqui eu não faço essa verificação. Aí beleza, no final aqui eu simplesmente fecho o meu arquivo, né? Apontado por file, eu tenho que fazer esse fechamento. E o valor de retorno de fclose eu atribuo a args. Por quê? Se args for igual a 0, quer dizer que o arquivo foi fechado com sucesso. Se isso não aconteceu, quer dizer que houve algum tipo de problema. Ok? Então esse é o meu código. É um código bem simples, né? Eu poderia fazer alguns incrementos aqui para tornar ele mais completo, digamos assim, mas a ideia não era essa. Então vamos lá, vamos executá-lo aqui. Beleza, né? Então eu tenho aqui o meu arquivo, né? Resolução.c. Eu tenho aqui notas.txt. Então beleza. Eu vou deixar isso aqui aberto para vocês verem que realmente ele vai escrever no meu final do arquivo e vocês vão ver isso em tempo de execução, né? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o terminal. Vou deixar assim. Vou GCC, né? Resolução 1, aí -O, resolução 1. Quer dizer que eu vou criar um arquivo compilado com o nome resolução 1. Eu já tinha feito isso antes, né? Mas eu vou fazer de novo. Beleza? Ele compilou. E agora eu vou executar esse arquivo resolução 1. Perceba que aqui eu vou, né, vai ser atribuído um valor aí no final do meu arquivo. Beleza? Como foi apresentado, né? Média 4.97 e arquivo fechado com sucesso. E perceba aqui que realmente ele colocou no notas.txt no final o valor 4.97. E se vocês fizerem a soma dessas 3 notas aqui e dividir por 3, vai dar realmente isso, né? Com 2 casas decimais. Então é isso. É essa a minha resolução. Espero que vocês tenham gostado.
E se tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários que a gente tenta ajudar. Muito obrigado.